Nesse vídeo de hoje a gente vai continuar com o nosso projeto do zero até colocar em produção nosso modelo de Machine Learning para prever inadimplência de clientes. Nessa etapa do nosso projeto a gente já está com quase tudo pronto. A gente tem nosso modelo preditivo criado, treinado, já fizemos quase todas as etapas do trabalho e a gente agora vai preparar o nosso ambiente de produção para fazer o deploy e automatizar tudo isso. Então bora lá continuar, vem comigo! Vamos dar continuidade no nosso projeto que está ficando bem legal, bem top. E agora a gente já vai preparar todo o código para colocar em produção e a gente já vai fazer também os testes de carga lá no SQL para depois automatizar tudo isso. Se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo. Vale a pena dar uma olhada, desde a primeira parte tem tudo bem passo a passo, tudo muito em detalhes. Eu estou disponibilizando todo o material durante o decorrer de cada vídeo. É um projeto bem bacana e bem top que com certeza vai te ajudar muito. Então vale a pena, vamos continuar aqui, vamos prosseguir. O que a gente vai fazer inicialmente? Lembra no nosso último vídeo que a gente criou, treinou o modelo, avaliou a performance, o score dele e a gente salvou o nosso modelo preditivo no disco, que a gente gerou lá o modelo treinado.pk? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ler esse arquivo, carregar esse arquivo que já está pronto lá treinado, que é o nosso modelo preditivo com todos os trabalhos que nós já realizamos, normalização, balanceamento de variável e tudo mais. E a gente vai carregar esse arquivo que já está pronto para passar novos dados nesse modelo preditivo, para depois deixar tudo isso automático. Então olha lá, para carregar é super simples, a gente vai fazer aqui ó, CLF, que é o nosso classificador, igual joblib.load, que é o que? O nosso pacote que a gente importou lá, o joblib.load para carregar, e entre parênteses e entre aspas, o nome do nosso modelo, modelo treinado.pk, que a gente salvou esse arquivo no vídeo anterior. Tá lembrado? Ele tá salvo aqui, ó. É esse carinha aqui que a gente vai carregar lá para o nosso Python. Então olha lá, vamos executar. Pronto, ele já carregou. E aí, o que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez lá no início, coletando os dados, a gente vai coletar esses dados de novo. Por quê? Porque a gente vai coletar esses dados agora, vai passar no modelo preditivo, vai juntar com os resultados e vai devolver para o SQL já com o resultado da previsão e qual o percentual de probabilidade de uma situação ocorrer. Se o cara vai ficar inadimplente ou se o cara não vai ficar inadimplente. Então a gente vai devolver tudo isso. Aqui é uma prévia para quando a gente for fazer a automatização disso tudo na produção, para tudo ficar rodando de forma sozinha ali, executando diariamente. Então vamos lá. Aqui esse comando eu não vou repetir as explicações dele porque nós já vimos ele nos vídeos anteriores, vamos só executar. Aqui a gente já leu os nossos dados. Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu coloquei as anotações para você depois poder ter o código aí, mas isso são as etapas de tratamento de dados que nós fizemos anteriormente. Por quê? Nós fizemos de forma tudo separada, célula por célula aqui no Jupyter Notebook, correto? Mas quando isso estiver em produção, isso vai ser feito de uma vez só. Ele vai ler dados, tratar, executar no modelo, gerar previsões, gravar de novo e assim por diante, vai ficar nesse ciclo. Então aqui, como a gente está preparando já esse nosso cenário de produção, a gente tem que colocar todas as etapas de tratamento de dados que nós fizemos aqui, ó, tudo anteriormente, tá vendo? De tratamento de dados, a gente vai colocar tudo para ser executado numa única linha de código, que vai ser aqui. Mas pode ficar tranquilo que não vai ser no Jupyter, tá? Eu vou te ensinar também a gerar um arquivo PY para deixar esse arquivo PY automatizado, que é um arquivo PY de Python, que vai ser um arquivo único ali. Então olha lá, a primeira coisa que ele vai dropar os valores missing, vai criar aquelas nossas faixas de valores que nós fizemos a engenharia de atributo, vai separar somente as variáveis que a gente utiliza e vai fazer uma cópia aqui com o DataFrame def dados. Tudo fizemos anteriormente. Aqui a gente separa as variáveis categóricas para fazer o One-Hot Encode, também já fizemos detalhadamente nos vídeos anteriores. Aqui a gente separa as variáveis categóricas para aplicar o nosso One-Hot Encode. E aqui a gente separa as variáveis preditoras, da mesma forma que anteriormente.
Só que aqui a gente não vai precisar balancear os dados. Por quê? Porque isso nós já balanceamos para poder treinar o modelo. Agora é como se fossem dados novos que a gente vai estar passando no nosso modelo preditivo já criado e treinado. Então a gente só precisa pegar só as variáveis preditoras, tá? Separar isso, porque a gente só vai passar a variável preditora, porque imagina assim, um cliente novo que fez um contrato de financiamento, ali tem os dados, o banco ainda não sabe se ele vai ser inadimplente ou não, se ele ficou ou não inadimplente. Lembra lá da premissa básica? A gente avalia dados históricos para prever cenários futuros. É isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente só vai ter as preditoras. Aí a gente vai fazer o quê? A normalização. Lembra que a gente normalizou os dados? A gente vai fazer a normalização aqui também. E aqui a gente vai gerar as previsões e salvar essas previsões. Então aqui, ó, nas previsões a gente vai salvar um objeto que ele vai conter o quê? O nosso classificador .predict. Aqui a gente está fazendo as previsões nos dados normalizados, que são os dados que a gente normalizou aqui, que veio das variáveis preditoras aqui, do que tudo que a gente carregou aqui. A gente está fazendo numa linha de código só. Então aqui a gente vai gerar aqui as previsões. Em seguida a gente vai gerar as probabilidades, porque as previsões, o predict, ele vai dar o resultado da variável alvo, que foi predita, que foi o que? Que é a previsão, ou sim ou não. Só que a gente quer saber também as probabilidades daquele sim e daquele não. Então aqui a gente usa o método predictProba e entre parênteses os dados normalizados. Então a gente vai armazenar aqui as probabilidades. E aí, como que a gente junta isso com o nosso data frame original? Para a gente poder ter todas as informações lá do número do contrato, do cliente e saber a previsão daquele cliente. É simples, porque quando a gente está fazendo tudo isso, automaticamente o Scikit-Learn cria índices internos de controle. Então, a gente vai fazer o quê? No nosso DF original, a gente vai incluir o quê? A gente vai incluir essas previsões, porque vai estar no mesmo índice. A gente não carregou aqui, ó, o nosso DF original? Carregamos aqui o DF original, então ele está lá tudo indexado, 0, 1, 2, 3, é um índice lá de controle do data frame. Aqui a gente fez todo o trabalho, foi excluindo, e aí quando a gente passou os dados aqui, ó, quando a gente gerou as variáveis preditoras, fizemos a normalização, o arquivo interno que a gente foi separando isso contém os mesmos índices. Então aqui a gente vai simplesmente juntar. A gente vai atribuir porque a previsão de índice 0 ela corresponde ao índice 0 do DF original. A previsão de índice 1 ela corresponde ao índice 1 do DF original. Então assim a gente só junta as informações, ou seja, coloca aqui, ó, cria um novo campo e atribui aqui as previsões. Com as probabilidades a mesma coisa. A gente coloca aqui, ó, DF original, probabilidades, que vai ser um novo campo, igual probabilidades. E por que que aqui a gente está fazendo aqui um slice? Porque a gente só quer pegar o percentual, porque o predictProba ele vai retornar outros dados também. Mas a gente faz aqui um slice para pegar só o percentual de probabilidade. E aqui no final a gente vai visualizar o nosso arquivo ali, o nosso DF original com as previsões. Olha lá, vamos executar tudo aqui, viu? Ele já executou e já deu aqui pra gente, ó. No final a gente tem ali, ó, tá vendo? As nossas previsões, sim, e o percentual aqui da probabilidade. E aí pode observar que a gente aqui não mexeu no nosso data frame original, porque a gente tem os dados ali conforme a área de negócio vai olhar, com a faixa de prazo, com tudo certinho. A gente só está incluindo as previsões do que pode acontecer. Só que aqui a gente só está preparando para a gente automatizar em produção. Não esquece, ainda a gente vai deixar tudo isso automático. Então, olha lá, se você quiser também para conferir melhor e ver melhor, você pode usar aqui, ó, o df original.toExcel e colocar um nome de arquivo, index igual a false, ele vai salvar um arquivo de Excel para você desse data frame aqui. Vamos executar. Eu vou deixar o comando aqui para você, eu não vou abrir o arquivo de Excel porque é a mesma coisa que a gente tem aqui no data frame. Só que aqui a gente só deu um head. No arquivo de Excel vai estar os 10.000 casos lá. E agora a gente vai devolver esses dados para o SQL. Só que no SQL a gente ainda precisa criar uma tabela e uma procedure, que faz parte do nosso processo automático. Então vamos para lá que eu vou mostrar para vocês no SQL essa tabela, essa procedure e depois a gente volta para cá para finalizar.
Aqui no nosso SQL, voltando lá ao que a gente fez no primeiro vídeo, lembra que a gente criou um banco chamado modelos preditivos e a gente colocou uma tabela extração dados sistema. Agora o que a gente precisa criar? A gente precisa criar nesse banco de dados uma tabela intermediária para armazenar os resultados do que? Do número do contrato, das previsões e das probabilidades. E depois a gente precisa criar uma outra tabela, que é onde vai ser as tabelas com as previsões ali, que é o que a gente vai entregar para o nosso cliente final, seja através aqui de uma visualização no Power BI, de uma API, do que for, mas aqui a gente está entregando aqui os dados já das previsões, tá? Que é a parte final do nosso processo. E aí a gente precisa também de uma procedure para fazer esse insert nas tabelas de previsões de inadimplência. Então vamos por partes. A criação das tabelas aqui, das procedures, eu não vou entrar nos detalhes. Por quê? Porque a gente já falou no início desse projeto. Então aqui a gente só vai criar essa tabela intermediária aqui chamada resultados intermediários com esses 3 campos. Executamos aqui e está criado. A tabela de previsões, tá? Não se esquece aqui de criar na base modelos preditivos. Eu vou até colocar aqui ó, um use para deixar para vocês, os scripts já do jeito que tem que ser. Então a gente vai criar também essa tabela de previsões. Ela nada mais é do que a mesma tabela que extração de dados sistemas, só que aqui tem os campos de previsões e de probabilidades. E aqui no caso não tem a variável alvo, porque aqui são para casos novos, né? Então vai ter as previsões e as probabilidades. E aí a procedure é para quê? A procedure é onde a gente vai chamar lá do nosso arquivo do Python, que ele vai fazer a carga e a gente vai schedular isso para fazer uma carga diária também. Essa procedure ela vai fazer o quê? Ela vai inserir os dados nas tabelas de previsões que a gente criou, previsões de inadimplência. Ela vai inserir todos os dados ali que a gente tem na nossa tabela de extração de dados, sistema, que a gente está recebendo os dados para fazer ali, para coletar as informações e tratar. E aí ele vai inserir aqui ó, as previsões, fazendo um join com os resultados intermediários. Vai fazer um join aqui com essa tabela para pegar as previsões e as probabilidades. E como que ele vai fazer o join? Pelo número do contrato. Então aqui a gente vai também criar a nossa procedure. Nós já criamos, não executamos, só criamos. Então no nosso banco de dados os objetos aqui já estão criados. Então vamos voltar lá para o Python e vamos fazer agora, executar isso, fazer isso acontecer. Então aqui de volta no Python, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai separar aqui do nosso data frame original. A gente vai separar somente as colunas número contrato, previsões e probabilidades. São as mesmas colunas que a gente vai ter na tabela intermediária. Aqui a gente vai criar um novo data frame chamado df conversão, que vai ser o que? pd.dataframe, o nosso data frame original, somente com essas 3 colunas. Então a gente executa e vê aqui as primeiras linhas do arquivo, então a gente já tem número de contrato, previsões e probabilidades. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar uma outra conexão do SQL, só que em vez da gente ler dados, a gente vai inserir esses dados lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai levar esse nosso data frame aqui, df conversão, lá para o nosso SQL, para a tabela intermediária. Então o que a gente faz? Aqui a forma de chamar a conexão é do mesmo jeito, só que aqui a gente vai colocar aqui ó, cursor igual, conexão por cursor, que ele vai abrir um cursor ali para ele poder fazer um loop fora aqui e inserir os dados lá no nosso SQL. Aqui a gente vai fazer um for pelo nosso df conversão. Só que no for a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o nosso df conversão e vai usar o método itrows. O que ele vai fazer? Ele percorre linha por linha o método itrows e ele dá 2 retornos, um índice e uma linha. E aí o que a gente faz? A gente cria uma string aqui, ó, que vai ser SQL igual. Aqui é uma string, tá vendo? Com uma sintaxe do SQL. O que a gente quer inserir? A gente quer inserir os valores na tabela resultados intermediário. Quais são esses valores? Número do contrato, previsões e probabilidades. São esses campos. E quais serão os valores que a gente vai carregar para lá? A gente coloca aqui 3 variáveis e fecha as aspas. Por que 3 variáveis? Porque na linha de baixo aqui, ó, essas variáveis serão as linhas aqui do nosso data frame que o cursor ali, que o for está executando. Então o valor aqui, o val, vai ser igual a linha número de contrato, a linha previsões, a linha probabilidades. Aí quando a gente executar, a gente coloca aqui cursor.execute, abre parênteses, o SQL, que é essa instrução aqui,
vírgula, os valores, que é essa instrução aqui. O Python, dessa forma, ele já tem uma inteligência que esse número de contrato ele encaixa aqui, essa linha aqui com as previsões, esse campo, ele encaixa aqui, e essa previsões aqui, ó, probabilidades, essa linha probabilidades, ele encaixa aqui na terceira variável. E aí a gente dá um commit. Commit faz o quê? Efetivamente faz a gravação. E a cada linha que o nosso loop for fizer, ele vai salvando lá no SQL. Então aqui a gente tem 10.000 linhas. E aí no final ele vai exibir uma mensagem, dados inseridos com sucesso. E antes da gente executar, vamos constar no SQL para a gente ver que a nossa tabela está vazia. Olha só, se a gente executar aqui, ó, nossa tabela está vazia, tá vendo? Agora vamos executar aqui. Executamos, ele está rodando e fazendo a carga lá no SQL. Pronto, ele já executou, vamos ver se carregou as tabelas lá? Olha só, vamos executar de novo aqui. Olha lá, então a gente tem já os resultados intermediários, o número do contrato com as previsões e com as probabilidades. Ó. Vamos voltar lá para o Python. O que a gente faz agora? A gente precisa carregar a nossa tabela de previsões, que é a nossa tabela efetiva que o cliente vai consultar, seja por uma API, seja por um Power BI, ou seja, ele vai pedir para alguém extrair do Excel, ou vai pedir até para você mesmo fazer um trabalho, depois de todo esse trabalho aqui super top, criar para ele visões e entrega com gráficos, com mais um monte de coisa. Porque fazendo tudo isso dessa forma, você vai ver que vai ficar fantástico. Mas ó, não acabou. Essa é a preparação para a produção. O deploy em produção, a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos só finalizar esse aqui, que depois ainda tem mais um vídeo, que é com automatização de tudo. Então olha lá, se a gente executar aqui, ó, a nossa tabela de previsões de inadimplência está vazia. A gente agora vai chamar aquela procedure que a gente criou para fazer a carga nos dados. Como que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez aqui anteriormente, só que em vez de executar aqui um loop for, a gente simplesmente vai passar aqui o cursor.execute e vai colocar exec, que exec é como se chama a procedure no SQL, como se executa, né, um comando de execução, e o nome da procedure que a gente criou. Quando a gente executar isso aqui, olha lá, ele já fez. O que ele fez? Então, vamos voltar para o SQL. Olha lá, ele já executou aqui, ó, e você tem no SQL, tá vendo? Todo o retorno ali dos seus dados com as previsões, com as probabilidades, para você fazer o tipo de trabalho que quiser aqui, de visualização, de entrega de relatório detalhado, o que for. Então aqui a gente preparou o nosso ambiente para deixar tudo automático. Só faltou uma coisa aqui. A gente tem que apagar a tabela ali de resultados intermediários. Para isso a gente executa esse comando, prontinho, ele vai lá e apaga. Por quê? E aí por que a gente vai precisar apagar essa tabela? Porque toda vez a gente vai estar gerando, lembre-se, isso vai estar automático, executando diariamente, sem ninguém mexer. Então você precisa apagar para inserir nessa tabela intermediária novos resultados, para depois carregar a tabela com novos resultados, a tabela oficial, que é a tabela lá dos resultados do modelo preditivo. Então, agora toda essa sequência aqui que a gente fez, a gente vai criar no próximo vídeo, tudo isso aqui, ó, a gente vai criar um arquivo PY e vai deixar isso tudo automático. Isso a gente vai fazer no próximo vídeo, que vai ser o vídeo final, colocando tudo em produção e automatizado. Então me acompanha no próximo vídeo, hein? Muito obrigado, até o próximo.